Está começando mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília. Hoje vamos conversar com o professor doutor Atelson Stefano Bittencourt, do Museu de Ciências da Vida da UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Ele possui pela UFES graduação em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Ciências Fisiológicas e Neurobiologia dos Ataques de Pânico e pós-doutorado na mesma área pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professor associado 4 do Departamento de Morfologia da UFES, lecionando anatomia humana e neuroanatomia. Desenvolve pesquisas na área de plastinação, divulgação científica, museus e educação. Atua na extensão universitária desde 2007, desenvolvendo diversos projetos como dissecção anatômica, corpo humano, evolução humana, que atendem milhares de visitantes em exposições permanentes e itinerantes. Idealizou e criou em 2008 o programa de extensão Museu de Ciências da Vida, o MCV, da UFES, inaugurado em seu espaço permanente em março de 2018. Em 2012, trabalhou como professor visitante na University of Toledo, em Ohio, Estados Unidos, onde atuou no laboratório de plastinação, com o qual mantém colaboração científica desde então. Seja muito bem-vindo, professor Atelson. Obrigado por sua presença. É uma grande satisfação estar aqui falando de algo que a gente adora fazer, né? Que é a academia, a pesquisa, o ensino, a anatomia e a plastinação também, né? E para que isso tudo chegue a um público mais diverso possível, o museu, né? Que é eu acho que é o que consagra, né, grande parte do nosso trabalho aqui. Isso mesmo. Só uma pequena correção, assim, Certo. não significa muita coisa, mas eu estou já como professor titular aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, Ah, né? certinho. Beleza, obrigado pela correção, professor. E também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, da Universidade de Brasília, e também colaboradora da Universidade Federal de Jataí, onde foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. Muito obrigado, Bárbara, por sua presença. Seja muito bem-vinda. Olá, Francisco, TV Câmara, EGEL, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o Museu da Universidade Federal do Espírito Santo, porque é um dos museus que funciona e traz o que tem de mais recente, né, mais novo, de inovação para a apresentação do corpo humano de forma criativa, dentre as técnicas que estão disponíveis aí atualmente. Então, estou muito feliz de participar dessa entrevista ao professor Atelson. Tá certo. Então, professor Atelson, vamos começar falando sobre o que o senhor pensa da relevância dos museus de anatomia humana mundialmente para a comunidade, para a ciência e para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos dos mais diferentes níveis de aprendizado. É uma ótima pergunta, né? E na minha resposta você vai entender por que eu penso isso. Bem, o museu é um espaço mágico, né? Independente da sua área de conhecimento, né? O museu é um espaço de transformação. Aquela ideia de que museu é um lugar de guardar coisas velhas, isso é uma ideia muito ultrapassada, né? Já há muitas e muitas décadas. O museu é um espaço de resolução de problemas sociais, né? É um espaço de descoberta de fascínio pelo conhecimento, pelas experiências que ele pode proporcionar, pelas descobertas, pelo autoconhecimento que ele nos proporciona.
independente de sua área. E falando, né, da anatomia da nossa área, é, eu gosto de fazer uma retrospectiva histórica, né, contextualizando isso, porque a anatomia ela ficou aprisionada nos limites da academia por milênios, né? Então, recentemente, quando eu digo recentemente, muito recentemente, poucas décadas, a anatomia ganha uma projeção jamais imaginada no passado. Então, a gente conhece as obras do Leonardo da Vinci, né, Michelangelo e muitos outros, né, registrados na história, que foram produzidas graças ao conhecimento anatômico que aqueles artistas e anatomistas possuíam. E eles só conseguiam ter acesso, produzir aquelas obras com tal detalhamento anatômico, conhecimento anatômico, se eles fossem realmente experientes na anatomia e na dissecção. E o Leonardo da Vinci é um exímio exemplo disso, né? Mas isso era feito, né, na calada da noite, né, nos porões escondidos, porque isso era absolutamente proibido, é uma blasfêmia. E não muito, né, muito atrás, recentemente, se você olhar hoje, onde estão os anatômicos? Estão nos porões das universidades, estão num lugar distante, num prédio afastado. Por quê? Conhecimento da anatomia, a anatomia sempre foi muito associada, né, com a morbidez, pelo fato de você estar lidando com cadáveres. Isso é natural, né? Podemos entender isso, né? Uma percepção das pessoas que não vivenciam, né, não estudam isso, e isso pode lhes parecer muito estranho, lidar com mortos, né, com corpos de alguém que um dia viveu e andou e sentiu, etc. Aí entra, né, aí entra o nosso trabalho enquanto professores, enquanto educadores, enquanto museólogos, de trabalhar uma estética, trabalhar uma ludicidade do conhecimento da anatomia para que ele chegue a todas as pessoas, inclusive aquelas que carregam consigo um preconceito, né? Então, eu digo assim que o von Hagens, que é o criador, né, o alemão criador da técnica de plastinação, que nós vamos falar um pouco mais, ele disse, né, dizia que, e diz ainda, que ainda vive, que a plastinação democratizou o conhecimento da anatomia. Né? Uma frase com a qual eu concordo plenamente. E hoje, a gente tem uma frase aqui, né, cunhada por mim e pela minha parceira, esposa, que sempre esteve junto, que é professora também, nos projetos. A gente diz o seguinte, que a anatomia eleva, desculpe, a plastinação eleva a anatomia dos porões da academia para a vitrine da ciência. Porque por milênios, a anatomia esteve oculta nos porões, né, escondida dos olhos das pessoas comuns. E com a plastinação agora, ela ganha vitrine, ela vai para o shopping, ela vai para o museu, ela vai para uma praça aberta, ela vai para qualquer lugar, porque a plastinação, ela permite isso. Ela transforma realmente a percepção nossa do objeto anatômico. É uma coisa mágica. Quem lida com isso percebe facilmente isso no dia a dia da vida do museu ou mesmo das aulas no anatômico, né? Na reação dos alunos mediante o material plastinado. Então, nessa perspectiva, fechando a minha resposta, eu acho que o museu, que é esse espaço transformador,
né, aliado e aí o Museu de Anatomia, aliado a uma proposta lúdica e estética que minimiza o componente mórbido, que é natural, e valoriza o componente científico, a informação, o conhecimento que está ali, e realmente a natureza fascinante que a estudo da anatomia nos apresenta, e o museu junta isso. E ele junta isso para entregar à população um bem, um bem valioso que é o conhecimento da anatomia e de si próprio, né? Quando eu falo anatomia, eu vou para além do próprio corpo humano, né? Porque você tem anatomia, né, dos animais, dos vegetais, e vai. E é muito interessante porque a gente também trabalha com animais aqui, né? E o quanto a gente aprende na anatomia do animal e quanto a gente aprende com a anatomia humana para a anatomia animal, né? E compreender que nós somos uma peça né, de um conjunto, de um ambiente, né? Nós fazemos parte de um contexto, né? Então, é isso. Eu acho que a importância do museu é, assim, é de um valor tão grande para a sociedade e, infelizmente, eu preciso dizer isso aqui, né? No nosso Brasil, é lamentável como é fraco, né, o apoio e o interesse dos governantes, dos órgãos governamentais sobre essa entidade tão valiosa que é o museu para a evolução da nossa sociedade. É verdade. E, professor, como se deu a criação e a inauguração do Museu de Anatomia Humana da UFES, no plano museológico, cadastros e publicações de abertura? Bem, tudo começa com a minha entrada aqui em 2006 como professor permanente. Eu sou de biólogo de formação, já lecionei na escola pública fundamental, média, na escola privada, no ensino superior, né, privado, antes de entrar aqui na Federal do Espírito Santo. E quando eu me lembro, assim, né, porque isso foi muito importante na minha trajetória aqui dentro, em tudo que eu fiz no que se refere ao museu, né, a essa tecnologia, a anatomia. É, eu, lá em 1990, vamos andar para trás aí, quando eu comecei a dar aula no ensino fundamental, eu achava, eu pensei que eu tinha que ter algum instrumento, alguma coisa para motivar aqueles alunos. Eu dava aula no noturno, alunos que trabalhavam o dia inteiro, né? Iam estudar à noite. E eu tinha que ter alguma coisa para atrair esses alunos para o que eu queria falar ali. Então, eu fui num abatedouro de suínos e pedi as vísceras de um porco, de um suíno. Eu levei para minha casa e dissequei, mas eu não era anatomista, né? Eu fiz com o meu conhecimento que eu tinha aprendido aqui na anatomia, não cheguei a ser monitor, infelizmente, mas eu dissequei lá na mesa da minha casa lá, e consegui um pouco de formol, fixei aquelas peças e levei para a escola. E passei a dar as aulas do corpo humano com aquelas peças. Então, eu tinha o coração, pulmão, rim, etc. E são muito parecidos com o humano, né? E aquilo fascinava os alunos. E dessa forma eu pensava outras alternativas, microscópio, mostrar células de vegetal, de animal, etc. E aí, né, eu vou fazer a pós-graduação, né, tenho a oportunidade de prestar um concurso e entrar aqui na morfologia. Embora eu tenha feito minha pós-graduação na área de neurociência, trabalhei até com neuroanatomia, fiz um mapeamento do mesencéfalo, né, com estimulação intracraniana, mas eu fui realmente lidar com anatomia quando eu entrei aqui como professor. E aí, no primeiro período, assim, que eu estava aqui,
me ofereceram um projeto que estava meio dormente aqui, né? O professor estava aposentando e tal, que era um projeto chamado Corpo Humano, é uma abordagem anatomofuncional para iniciantes. Eu falei, eu pego o projeto, nem fazia ideia o que era direito. E aí peguei o projeto, né? E o projeto ele não tinha um texto, mas aí eu entendi o espírito do projeto, que era trazer os alunos para visitar o anatômico e ver a anatomia e ter uma aula prática ali. Aí eu fui, reescrevi o projeto, né? Tracei vários objetivos e incluía desses objetivos um acolhimento dos alunos antes de entrar no anatômico, né? Numa sala de aula. E ali falava-se um pouco de anatomia, do corpo humano, de saúde, falava da universidade, e aí então a gente ia para o anatômico ter essa experiência. E aí eu chamei a imprensa para falar que era um projeto fantástico e tal, que eu estava começando. A imprensa veio, fizeram umas matérias, 2, 3 matérias, isso acabou ganhando um pouco de mídia, e alguém veio me convidar para ir para uma feira de ciências numa cidade a 100 quilômetros de Vitória, né, da capital. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu pedi, se o prefeito me arrumar 30 cubas de vidro, eu vou para essa feira. E ele me arrumou as cubas que eu pedi para colocar as pecinhas dentro e a gente poder levar a várias peças e montar uma exposição itinerante lá. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, entendeu? E, e nós fomos para lá, para essa cidade do interior, que tinha 19 mil habitantes, e em 3 dias, 3 mil visitas num standzinho pequenininho, lá na feira de ciências dele. Quando eu olhei esse resultado, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Nós temos um negócio muito poderoso aqui, né, que é a anatomia, o corpo humano, né? Esse negócio é muito impressionante. Eu voltei para Vitória, assim, com a cabeça a mil, né? E eu falei, tenho que criar algo permanente, né? Não é um projeto só. Vamos criar um museu. É. Com nada, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, eu só tinha o sonho, né? A força, a energia, né? De alguém que estava entrando na universidade naquele momento e que queria fazer alguma coisa com o seu tempo e a sua vida. E eu comecei com isso. Então, no início de 2008, eu crio um programa de extensão chamado Museu de Anatomia da UFES. E aí a gente inicia essa jornada, né, em busca desse ideal de ter um museu de verdade, uma estrutura, né, não só um projeto chamado museu. Então, a gente usava naquela época uma sala compartilhada aqui com embriologia. Então, eles davam aula lá, prática, e a gente usava as bancadas e expunha lá. E nesse caminho, nós fomos preparando peças. E eu fui escrevendo projetos e captando recursos. E ampliando o acervo. Ao ponto que, em 2018, a gente tinha uma coleção muito robusta, inclusive já com a plastinação. Porque em 2012 eu fui nessa busca por ter tecnologia, por ter um diferencial, né, por ter qualidade naquilo que a gente fazia, eu fui buscar a plastinação. Então, em 2011 eu fui para uma conferência nos Estados Unidos, e em 2012 eu consegui retornar para morar lá um tempo e trabalhar na universidade. Então, esse acervo foi sendo construído ao longo de todo esse tempo, né? Você vê, em 2008 eu criei o programa, né? Em 2018 a gente inaugura o museu lá nesse espaço atual, que é um espaço planejado. Mas nesse meio tempo nós conseguimos uma sala, que é o espaço que eu estou hoje aqui, né? Que é um laboratório, é o laboratório de plastinação aqui. Aqui foi um museu por alguns anos. Mas é um espaço pequeno aqui para o museu. Aqui, essa área tem 64 metros quadrados, é uma sala de aula. O laboratório de plastinação tem essa parte, mas tem uma outra parte que fica dentro do anatômico também. Então, esse
Nós aprovamos um projeto através de uma fundação aqui. Eu consegui comprar uma coleção de evolução humana que foi inédita no Brasil naquele momento. Ninguém tinha. E estava exposto no Museu de História Natural em Nova York, em Chicago, né, na Dinamarca, produzido por uma empresa americana muito especializada em réplicas, né, com precisão assim científica, que é a Bone Clones. E eu consegui comprar uma coleção, foi um investimento de quase US$ 100.000 na época. Um projeto que eu aprovei aqui. E essa coleção mudou para um outro nível o que a gente fazia no museu. Eu ainda não tinha plastinação, isso era 2010, 2011. É, e aí, quando veio a plastinação, eu fui para os Estados Unidos, retornei em julho de 2012, e só 2 anos e meio depois eu plastinei a primeira peça aqui. O que eu estava fazendo nesses 2 anos e meio? Preparando o laboratório. Adquirindo equipamentos, insumos, tomando conta da segurança, né, porque é uma questão importante, até a gente iniciar o processo de plastinação de fato. E aí, em 2014, ali no final, a gente produz o primeiro plastinado aqui. E aí, em 2016, a gente faz a primeira exposição itinerante de plastinados aqui no Espírito Santo. Essa exposição, inclusive, viajou, foi a Natal, né, fizemos uma exposição no Congresso Brasileiro de Anatomia em Natal, e ela hoje está dentro do museu, né, essa coleção que originalmente foi plastinada. E aí, em 2018, né, com todo esse conjunto esse acervo que veio sendo preparado, e mais os resultados que a gente fazia exposições itinerantes aqui e ali, viajava, isso foi dando uma robustez aos resultados e que nos apoiou no sentido de pedir um apoio institucional para ter um espaço realmente permanente e dedicado ao museu. Então, mas olha como são as coisas. Esse espaço eu consegui em 2011. E só em 2017, no final de 2017, ele foi entregue a mim reformado. Me entregaram uma caixa vazia, reformada. Aí eu entrei com um recurso também captado através do CNPq e entrei e montei o museu no final de 2017 e início de 2018. Então, a gente inaugura o museu nesse espaço em dia 9 de março de 2018, né, depois dessa trajetória de construção de acervo, construção de resultados, né, levando o museu para fora através das suas exposições itinerantes, trazendo a plastinação, e convencendo a universidade de que era algo importante e merecia um apoio. Porque hoje você conseguiu um espaço de 300 metros quadrados no coração do campus principal da universidade, é uma briga que muitos se matam por isso, entendeu? E nós estamos lá. E, inclusive, alguns tentaram passar a rasteira, apesar de tudo isso, né? Mas, assim, a robustez do resultado foi muito grande e ninguém conseguiu, né, reverter esse caminho. Então, foi assim nós chegamos na atual configuração do Museu de Ciências da Vida, que mudou o seu nome, né? Então, você lembra que o programa foi criado Museu de Anatomia da UFES, né? Mas em 2011, a gente já entendia que a anatomia era uma parte importante, tinha um universo de conhecimento a mais que precisava ser trazido. Então a gente muda o nome para Museu de Ciências da Vida, inclusive criando aquela logo que vocês devem conhecer aí. Professor Francisco, eu vou antecipar uma pergunta para ficar
bem próximo disso que ele comentou. Sobre, então, professor, os principais fatores que desmotivam, que dificultam o funcionamento de museus, será que a gente pode considerar isso que você disse sobre dificuldade de editais direcionados, né? Eu acho que o país como um todo não tem, assim, um olhar para essa questão cultural e que foge à produção científica, né? Não há um incentivo nos editais nesse sentido. Às vezes até os museus de áreas muito restritas, como a anatomia humana, em relação aos demais, né, ficam aquém, né, dos critérios desses editais, e o olhar institucional, né, sobre assim, a vantagem, os benefícios de se ter esse espaço que traz essa experiência para a comunidade interna e externa. Será que seria essa dificuldade de incentivo a um tempo tão longo para se concretizar tudo isso? Então, eu acho que um dos principais obstáculos é a cultura museal no Brasil. Porque a própria população, ela não sabe da importância dos museus na nossa vida, entendeu? E se ela não sabe dessa importância, elas não reclamam esse direito. E assim, para que o seu governante vai gastar um dinheiro em algo que ninguém está falando nada e nem reclamando? Só uns chatos, né, museólogos, as pessoas apaixonadas pelo conhecimento, que estão lidando com isso, que entendem isso. Mas quando você viaja, né, para fora, quando esses governantes que têm a chave do cofre viajam para o exterior, eles se gabam ao dizer que visitaram o Louvre, né? Visitaram o Museu de História Natural de Nova York, como é lindo aquilo e aquela coleção, e voltam para cá como se aquilo fosse de lá. E aqui não, aqui não tem necessidade. Então, eu acho que isso é o pior, né, que nós temos, porque se a nossa população enxergasse e reclamasse o direito ao acesso a museu, certamente ia ter outro olhar. Então, o incêndio do do Museu Nacional, no Rio, ele revela, mais uma vez, tudo isso aqui que eu estou falando, né? Porque aquele museu se incendiou e foi perdido, né, aquela coleção de valor incalculável, histórico, né? Não temos como descrever. E aí, o TCU, na época, foi em cima. Para quê? Quem é o responsável por isso? E tentaram acusar ali o próprio museu, e o museu mostrou o quanto ele se esforçou para resolver o problema da segurança, né? Inclusive, tinha sido liberado um recurso de mais de 20 milhões para exatamente isso, e os trâmites estavam correndo, mas não deu tempo que o fogo chegou antes, né? E aí o TCU perguntou para o MEC, o que você faz pelos museus universitários? E o MEC falou, peraí, museus universitários nós temos? Porque o MEC não tinha essa informação. E aí ele foi levantar as informações, né? Eu, inclusive, fiz parte de um GT, né, da Andifes para tratar dessa questão. E então o MEC pôde agora saber que ele tem perto de 200 museus e coleções universitárias importantes, mas na verdade tem muito mais, porque muitos não estão mapeados ainda, né? E é necessário um plano de apoio aos museus universitários. Então, assim, essa dificuldade, ela impacta a nós aqui que estamos querendo realizar um projeto museal, né? E aí isso em várias escalas, desde a escala nacional para a escala institucional, porque será que o meu gestor sabe que ter um museu de anatomia, né, bem preparado, aberto ao público, é importante para a nossa população?
Qual a visão que ele faz disso? Ainda mais a anatomia que carrega esse estigma, né? Que a gente precisa estar sempre trabalhando. Mas quando alguém entra lá e fala, nossa, eu estou vendo aqui a coronária, e o meu pai infartou a coronária direita, né? Agora eu estou entendendo o que que aconteceu. E ele carrega isso, e isso vai se refletir na sua qualidade de vida. Aí as pessoas começam a abrir. Então, a cabeça, né, abrir esse pensamento. Então, eu acho assim que o nosso trabalho é um trabalho de desconstrução de um estado, de uma paralisia, de um não pensamento na atividade museal, de construção de um pensamento da importância dos museus, né, e trabalhar isso e promover isso para que a população saiba de fato a importância dos museus. Tá? Então, esse museu aberto aqui, 2018, né, nesse espaço que é mais confortável, que, né, não é o ideal, já nasceu pequeno, mas alguns devem pensar até o ser megalomaníaco, né, porque está sempre assim pensando que ele precisa de mais e de mais. Mas o que nós temos pronto hoje, a gente precisaria de um espaço 10 vezes o que nós temos. Aí fala, nossa, mas você está trabalhando como assim? Qual é a perspectiva? É uma perspectiva de crescimento. E se a gente não tiver um espaço aqui para expor permanentemente, então nós vamos andar com isso. Em algum momento nós vamos conseguir esse espaço. Então eu vim trabalhando nessa perspectiva, né? Porque não adiantava eu tentar convencer alguém que eu tinha um projeto importante que ia fazer sucesso. Não, eu primeiro produzi o projeto, realizei o resultado para depois convencer. É porque, como eu não tenho força política. E a burocracia, o outro lado que eu acho que é um peso gigantesco no nosso processo de construção, é a burocracia pública, né, da instituição pública que nos amarra, nos põe numa camisa de força. Porque a gente gasta tanto tempo para fazer um pedido de compra de algum produto, é tempo que você não está criando, é tempo que você não está inventando, que você não está realizando, porque você está ali enterrado na burocracia. É, E com relação aos editais que você fala, assim, existem editais, mas muito tímidos. Hoje, o Brasil está se abrindo para a extensão universitária. Hoje o Brasil está enxergando um pouco mais, quando eu falo Brasil, as instituições, né? Estão isso. enxergando um pouco mais o poder transformador da extensão universitária. Porque o que é a extensão? A extensão é o braço da universidade que vai lá e conecta-se com a sociedade. Né? A extensão não é a terceira coisa da universidade. A extensão é só uma forma de fazer o ensino e a pesquisa. Fazer o ensino e a pesquisa de uma forma que ela impacte e transforme a vida da sociedade. E o museu é isso, é por excelência extensão universitária, o museu universitário. Então, com a mudança que eu estou percebendo, né, institucional no Brasil, talvez a gente tenha um caminho mais promissor daqui para frente nessa atividade museal, porque o museu, por excelência, ele é um espaço de extensão, né? É um espaço de diálogo da universidade com a sociedade. Então, eu apontaria, assim, essas dificuldades, né, que eu relatei aqui. Certo. E se a gente pode falar em perspectiva de trabalho futuro, né, considerando essa necessidade do plano museológico, da estrutura física e da estrutura de catalogação. Como funciona a catalogação do acervo? Eu pergunto porque a gente sabe que vocês têm um programa de doação muito importante, né? Já, assim, ele funciona já há algum tempo. Eu acho que a maioria das pessoas perguntam, será que eu vou doar o meu corpo e ele vai ficar exposto, as pessoas vão me identificar? É importante a gente falar sobre essa história da catalogação do acervo, né, e da possibilidade de avanço nisso,
futuramente. Essa identificação acontece ou não? Bem, tem uma questão ética importante aí, né? Pensando em doadores, né? Essa é uma preocupação natural e a gente tem que garantir a eles a proteção da sua identidade, né? A não exposição da sua identidade. Então, e eles podem visitar o museu e eles vão ver como que o material doado ele é respeitado, ele é protegido, a identidade das pessoas não são expostas e assim e a contribuição que eles podem dar para a humanidade. Então, assim, as pessoas não. A Andrea Oxley, né, que é parceira nossa, inclusive é uma guerreira, porque ela acaba de inaugurar no fim de 2022 o seu museu permanente de anatomia lá em Porto Alegre. É um trabalho que eu venho acompanhando há mais de 10 anos com ela. E que é pioneira também nesse trabalho de doação de corpos, né? Então, ela já mostrou que as pessoas querem doar, né? Mas elas não sabem que podem doar, né? E como fazer. E às vezes saber detalhes, né? Porque quando uma pessoa conhece o que significa a doação, em grande parte elas mudam o seu pensamento sobre isso. É claro que algumas pessoas não vão querer, mas tá certo, é um direito de todos, né? Ninguém está querendo mudar Convencer, né? uma Não é esse o decisão da propósito. pessoa, mas a gente quer proporcionar àqueles que, entendendo, gostariam de fazer a sua doação, que eles possam fazê-lo e ter a sua vontade respeitada da forma como ela deve ser. Então, esse é um cuidado que nós temos aqui, né, na preparação das peças e na exposição nas nossas atividades itinerantes ou permanentes. E a catalogação, até então a gente veio com um controle bem manual, né, porque a gente não tem recurso tecnológico e tal, então com a planilha em Excel você vai ali listando, né, o acervo do museu, né, a coleção de peças, de modelos, de réplicas, animais, humanos, o próprio patrimônio, né, de equipamentos, mobiliários, etc. E hoje a gente está partindo já para uma outra etapa, que é a digitalização e virtualização de toda a coleção. Por que isso? Muitos professores na academia, pesquisadores, eles acham que o que eles produziram ali pertence a eles e a mais ninguém. Mas isso é um equívoco enorme, porque, principalmente na instituição pública, eu sou financiado com recurso público. Tudo que eu fiz na minha vida acadêmica foi com recurso público. Inclusive, a minha formação foi toda em escola pública, desde o primário até a pós-graduação. Então, o que eu faço é público. E se ele é público, ele não pode ficar guardado na minha gaveta, no meu laboratório. Ele tem que ser publicizado, obviamente com critérios, né? Então, nessa perspectiva, nós estamos adotando aqui o Tainacan, que é uma ferramenta, né, de gestão de acervos e coleções, inclusive, que foi desenvolvida pelo professor Dalto aí da UNB, né? É um parceiro nosso aqui também, que tem nos ajudado nessa implementação desse sistema. É uma ferramenta gratuita que nos permite digitalizar, né, catalogar e publicar isso de uma forma organizada. Então, nós estamos trabalhando nessa coleção, nessa virtualização da coleção, e no futuro breve, nós vamos estar compartilhando toda essa coleção na rede, para quem quiser conhecer, para quem quiser pesquisar, para quem quiser
se divertir aprendendo sobre todo o conhecimento que o Museu de Ciências da Vida pode trazer ou correlacionar com a sua coleção, né? Então, além de nos permitir uma organização, né, da coleção, vai nos permitir trabalhar essa publicização. E olha o desdobramento que isso nos proporciona, né? Nós podemos permitir que o professor que leva o seu aluno no museu, seja ele de uma escola primária, do escola média e superior, técnico, não importa, ele vai poder planejar a sua visita usando a nossa coleção na rede. Então ele vai poder ali escolher, ele pode desenvolver tarefas com seus alunos na escola para depois lá no museu complementar esse estudo, né? Então, assim, essa virtualização vai permitir um ganho para nós enquanto organizadores e para o público enquanto receptor desse serviço, né, que o museu proporciona. Então, é assim que a gente vem trabalhando a coleção. As doações de animais, né, então, a gente falou de humanos, né, você tem a doação, o departamento de morfologia aqui da UFES tem um programa de doação de corpos humanos, e através desse programa que atende prioritariamente a demanda do departamento, mas também pode atender o museu. Inclusive, lá na ficha de doação, o doador pode manifestar que ele gostaria ou não de ser doado para o museu, né? E muita gente quer isso. É interessante isso. Tem pessoas que me procuram. Eu recebi uma ligação, por exemplo, do Paraná, de uma pessoa querendo fazer a doação do seu corpo, né, para o museu. Aí ela, quando eu atendi o telefone, que ela conseguiu o meu número aqui com a direção, aí ela falou assim: nossa, ainda bem que eu consegui falar com você, que eu gostaria de doar meu corpo, eu estou indo para o cartório agora, eu gostaria de doar meu corpo, eu queria que ele fosse doado para o Museu de Ciências da Vida. Mas por quê? Ela me conhece? Não. Porque ela conheceu o museu, o trabalho do museu através da internet, né? Da mesma forma, tem pessoas que fazem o termo de doação porque foram visitar o museu e assim eles entendem a necessidade. Então, é muito bacana ver as pessoas, né, podendo interagir com o futuro da própria nossa sociedade, assim, né? Sem dúvida alguma. Professor, e na opinião do senhor, quais as perspectivas de trabalho futuro e as possíveis soluções consideradas para a construção do plano museológico dos museus de anatomia humana? Então, nós acabamos recentemente de lançar o plano museológico, né, bem no finzinho ali de 2022. Não, na verdade foi no início desse ano. A gente queria ter feito antes, mas não conseguimos. Foi em março desse ano, se não me falha a memória, dia 15 de março, nós fizemos um evento aqui na universidade para lançar o plano museológico, né, do MCV. Tivemos, inclusive, a presença de várias autoridades do Estado e aqui da UFES, com o nosso reitor, inclusive. O plano museológico é um documento extremamente importante, tá? Ele é uma exigência legal, né, da lei de museus, porque ele é a diretriz, né, dos trabalhos do museu num determinado espaço de tempo, né, que ele, né, para o qual ele se programa, né, esse plano. Nós fizemos o nosso plano aqui programado para 4 anos, né, 2024, 2028. E como é que é esse plano, né, esse documento? Não é um documento simples, que você senta e escreve ali alguma coisa. Ele é um documento que foi construído, né, o nosso aqui, né, foi a metodologia que nós utilizamos, ele foi construído de uma forma com a participação de uma equipe ampla, representativa da nossa instituição. E ele vai ter
um passo seguinte quando ele vai incorporar também, né, a participação da sociedade como um todo, né? Mas nesse plano inicial, como é que nós fizemos? Nós reunimos, né, uma equipe que teve 73 pessoas envolvidas, né, ao longo dos quase 2 anos de trabalho na construção desse plano. É claro que essas 73 pessoas não atuaram do início ao fim, houve um movimento aí, mas isso foi muito interessante porque nós tivemos, né, uma diversidade ali, né, de atores, né, contribuindo com esse plano. Ele foi dirigido, né, pela Marina, né, com orientação de uma museóloga, é, a Ana Mota, que ela é uma servidora do Estado do Espírito Santo, mas voluntariamente ela se dedicou à construção desse projeto. E hoje ela é a responsável, a museóloga responsável pelo MCV, voluntariamente, tá? Porque infelizmente nós não temos um museólogo responsável pelo museu aqui da universidade. Esse é um problema muito sério que as universidades do nosso querido Brasil enfrentam, porque muitas não têm um servidor museólogo, que é obrigação legal para que um museu ele atenda o mínimo requisito, né, que a lei preconiza, né? Mas aí ela deu todo o suporte, né, a nós, a toda a equipe, participou junto conosco, né? E a Marina, através do projeto de doutorado dela, né, que ela está numa etapa bem avançada do doutorado, ela evoluiu com esse plano, que ele era importante para o doutorado dela. O doutorado da Marina, a Marina, ela inclusive está em Lisboa nesse momento, está fazendo um sanduíche lá no Museu de História Natural e da Ciência de Lisboa, que é um museu universitário como o nosso, e está lá, assim, fazendo uma imersão, né, aprendendo tudo que dá, que é possível, inclusive vai visitar outros museus em Portugal, né, para trazer para nós mais conhecimento e tecnologia dessa atividade museal. Então a Marina conduziu esse trabalho e chegamos a esse resultado. Então o projeto, o projeto museal, né, o plano museal, melhor, museológico, ele, ele dita ali tudo como vai ser as atividades, quais serão os setores do seu museu, quais serão as áreas de atuação, as frentes, grupos de trabalho que vão agir, as diferentes ações que o museu vai executar e aquilo que um museu, de fato, precisa ter para cumprir os requisitos básicos de um museu conforme a lei. Então, o plano, ele é este documento, tá? É um trabalho longo, mas é satisfatório você chegar ao final desse trabalho e agora você tem um documento a seguir. Isso significa que você vai conseguir cumprir tudo que está escrito ali? Depende, né? Depende de que condição nós vamos ter daqui para frente, financeira, de pessoal, né? Qual é o apoio institucional que nós vamos ter? Porque isso tudo vai impactar no nosso trabalho ali, mas também não adianta você ter tudo isso e não ter o seu plano a ser seguido, entendeu? Você vai. Então, as duas coisas são necessárias, né? E aí, só concluindo, né, sobre o trabalho da Marina, né? O trabalho da Marina é o desenvolvimento de um programa de formação continuada de professores no Museu de Ciências da Vida. Por que nós pensamos nesse programa? Porque não basta você ter o equipamento museu bem montado, bem estruturado, com conteúdo. Nós temos que capacitar as pessoas para que elas possam explorar esse equipamento. E como nós vamos fazer isso? Dando uma formação para os professores que vão levar os seus alunos no museu e vão usar o museu como seu laboratório. O museu como laboratório da escola, lá do interior, do norte, do sul, das montanhas do Espírito Santo, aonde não existe nenhum suporte
para que essa escola ofereça, às vezes, para um aluno uma coisa diferenciada. Mas esse professor vai poder, com a sua formação aqui no museu, teórica e prática, inclusive no laboratório de plastinação também, que faz parte do museu, né, que a gente considera isso. Esse professor, ele vai ter acesso a tudo isso e ele vai poder retornar para a sua escola com essa bagagem, esse conhecimento. E imagina o museu virtualizado agora, ele vai ter tudo no seu computador, podendo trabalhar na escola. Para quando ele puder e ter a oportunidade de trazer o seu aluno aqui, ele vai potencializar essa visita e vai poder ser protagonista dessa visita. Ele vai poder ser o ator principal dessa visita. Porque isso a gente percebe no museu. Os professores mal formados, sem recurso, sem incentivo, né, sem motivação, levando os alunos dele no museu e às vezes ele fica lá acuado, porque ele tem medo, às vezes, de se expor o seu desconhecimento sobre o assunto na frente dos seus alunos. Agora, quando você empodera esse professor, dando a ele motivação, recurso, conhecimento, ele sobe, ele cresce, e o aluno vai ficar feliz e motivado de ver um professor motivado. Então, o projeto da Marina fecha esse ciclo do museu, entende? Porque o museu é o espaço que está lá disponível, mas isso não é suficiente para o museu, porque o museu tem um poder transformador muito grande que precisa ser explorado. E aí você precisa criar esses canais para que esse público diverso chegue e use o museu ao extremo. Então, assim, é uma parceria que nós estamos construindo com o Museu de Lisboa, né? A professora Marta Lourenço é diretora do museu. Eu a conheci aqui no Rio num evento de museus, e aí já comecei a construir, né, essa parceria, essa necessidade de aproximação, e aí ela aceitou receber a Marina lá. E, inclusive, a Andréia ia com a gente agora, que eu estou indo no fim de semana agora, vou ficar 15 dias lá no museu, mas pelas dificuldades lá que o Rio Grande do Sul está passando, ela acabou tendo que se dedicar, né, à sua população lá, né, é necessário. Mas eu vou e a ideia é que a gente crie e fortaleça essa ponte, né, do Brasil com Portugal, que tem uma tradição. O Museu de Lisboa tem 3 milhões de peças na sua coleção. Tem mais de 250 anos de tradição científica, entendeu? Nossa, o universo, né? O Museu de Ciências da Vida é um recém-nascido, né? Então, assim, temos muito que aprender, mas eles não têm plastinação lá. Olha só, e trocar. Não, justamente. Muito bom. Professor, pode seguir, Francisco. Então vamos encerrar perguntando para ele, né, Bárbara, como é possível visitar o museu, que é um museu famoso em todo o país, né? Como o interessado pode fazer ele precisa se inscrever, ele precisa de alguma coisa, professor? Agendamento prévio, Isso. Ou ele está aberto à população, em quais horários, né? Essas informações encontram no site. Então, nós temos um site, né, que é o www.mcv.ufes.br. Temos um Instagram, que é mcv.ufes, né, @mcv.ufes. Facebook também. Temos um canal no YouTube. E o museu está aberto de terça a sábado ao público. Público só chegar e visitar. Agora, para visitas de grupo, que a gente recomenda o agendamento para evitar
porque é um atendimento para um grupo escolar diferente de um pequeno grupo que entra no museu, não tem problema, pode chegar e visitar. Inclusive é gratuito, não se cobra ingresso ainda. A visita de grupo, então, é feita num agendamento que está lá no nosso site, toda a orientação, né? Tem lá também os termos de compromisso e responsabilidade que o responsável pelo grupo tem que ter ciência, conversar com sua equipe, seus alunos, seu grupo, né? A gente recebe grupos de todas as faixas etárias e escolares, né? Desde crianças, né, da pré-escola, até pós-graduandos, profissionais, grupos de profissionais, grupo de idosos, é, grupos de turistas, né? Tem agências de turismo que oferecem o serviço de levar ao museu, e hoje nós temos um mapa assim, né, de visitantes que a gente já teve registro lá de praticamente todo mundo, né, de todo o Brasil, né, registrado mesmo no nosso livro, né? E essa visita de grupo, ela, ela é planejada, ela é guiada, né? Então, nós temos uma equipe que é preparada para receber o grupo e conduzir o grupo para otimizar ao máximo, né, essa visita e fazer um aproveitamento melhor possível da visita. Da mesma forma, o público avulso, né, chegando, os mediadores estão lá prontos para atender, tirar dúvida, conversar sobre os vários assuntos que emanam ali daquela coleção. O sábado a gente abre apenas pela manhã, né, de terça a sexta, de manhã e de tarde. E no sábado a gente tem muita família, né? Porque pessoas que trabalham, então leva. Às vezes a criança vai com a escola e depois ela leva os seus pais para visitar o museu, os seus primos, irmãos, etc, né? Então, assim, é um lugar fascinante, assim, de ver o trabalho grande para você chegar, assim, é um sonho, parece muitas vezes uma coisa inalcançável, né? A gente passou por muitos momentos assim, de falar que, ai, eu vou desistir disso, porque é tanta dificuldade e tal. Aí você dormia, acordava descansado, vamos seguir, né? Voltando. Tira Às férias, vezes né? Isso. às vezes férias, às vezes Né? assistia um programa na televisão que estava falando sobre algo assim, falando como é importante isso, não, vamos retomar a nossa energia e seguir adiante, né? Isso. E depois que ele né, se inaugura ali naquele espaço, e a gente vê agora ele com inércia, né? Ele andando sozinho, as coisas estão acontecendo dentro do museu e muitas eu nem tenho conhecimento. E que bom, né? Que isso está acontecendo. Então, tem projetos de pesquisa, de ensino, de extensão acontecendo no museu, independente da coordenação dele, né? Nós vamos até soltar um edital agora justamente para isso, né? Para permitir que a comunidade acadêmica saiba que podem usar aquele equipamento para o desenvolvimento de projetos, né, afins, né? Então é isso, assim, é uma realização mesmo de ver essa ideia nascer, crescer, né, e, e ser o que é hoje. Esperamos que ele siga vivo. Hoje eu posso morrer tranquilo, que o museu está lá, e eu, inclusive, posso ir para o museu Plastinado, né? Ainda não, professor, muita Ainda Vai calma. não, demorar ainda muito. não. Ô, É. professora Bárbara, então você tem mais alguma questão para o professor Atelson? Agradecer, mas principalmente parabenizar, porque a gente consegue perceber que a anatomia fica a serviço da comunidade, das escolas, e transcende o espaço físico mesmo da instituição de ensino superior, né? Parabéns. E lembrar que para tudo acontecer é necessário a participação da comunidade com a doação do corpo com finalidade científica, e visitando a gente vai conseguir perceber que quando a gente remove a pele, nós somos todos iguais por dentro, com alguns detalhes diferentes, mas que não nos identificam, né? Então, estar exposto no museu, a chance de você ser reconhecida é mínima, né?
depois de todos as soluções fixadoras. Então, isso é bem seguro, né, de que se o receio é o reconhecimento, isso é um risco muito pequeno. Muito obrigada, professor, TV Câmara, pela oportunidade, aprendi muito hoje. Foi um prazer também estar aqui. Parabenizo a iniciativa, né, da TV Câmara, a iniciativa do seu projeto, e o quanto a gente precisa de projetos como esse para discutir, né, os nossos queridos museus de anatomia, inclusive, né, tão preciosos, né, com tanto conhecimento. Obrigado pela oportunidade, estamos aqui à disposição. Certo, nós que agradecemos pela aula e pelo privilégio de conversar com o professor doutor Atelso Bittencourt, criador do Museu de Ciências da Vida da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Agradeço também à professora doutora Bárbara de Lima Lucas por mais uma participação nessa nossa série. Obrigado, Bárbara. Obrigada e até o próximo episódio. Exatamente. Termina aqui mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília. Então, até a próxima.